5 minutinhos para mim, Juliana? Sim, até mais. Vamos lá. Eu vou projetar, eu não sei se tu vai falar, pode projetando, projetado, tá? Não, pode colocando já as tuas apresentações. Então, assim, nós na segunda-feira, né, nós iniciamos falando, né, da finalidade da nossa disciplina, fundamentos da administração, fundamentos, né, o que de fato dá a base para a administração. E aí, pessoal, a gente viu que lá nos primórdios as coisas eram muito rudimentares, né? Que o homem, quem era as primeiras as primeiras empresas, né, constituídas, organizações na época, era a igreja e o exército, né? E depois foi aos poucos, as pessoas foram criando, né, mecanismos, construindo suas fabriquetas, aquelas coisas todas. Aí veio o Taylor, né, e começou a colocar ordem na casa. Tipo, vamos ver quem está trabalhando, né? Vamos colocar horário, vamos selecionar as pessoas, né? Vamos padronizar. Isso aí são meus cachorros, gente. Aí, depois veio o Fayol. O Fayol já pegou uma empresa, né, olhando ainda com todo aquele ferramental do Taylor, né, ele trouxe a divisão, né, das estruturas dentro da empresa, né. E aí, hoje nós vamos trabalhar com a teoria das relações humanas, tá? E o que é, né, gente? Sempre que saía uma teoria, logo em seguida vinha outra, ou para complementar, como foi o que o Fayol fez, né? Ou para destruir certas questões colocadas pela anterior, que é o caso hoje da teoria das relações humanas, tá? Ela não aceitava, né, o que o Taylor, o que Fayol pregava, tá? Por quê? Porque ela achava desumano, tá? Porque não tinha o embasamento científico. E nessa vai ter o embasamento científico. O que é o embasamento científico? É a experiência, né? Como base da teoria. Professora, é contigo agora. Tá bom. Então, vamos lá. Obrigada, né, pela introdução. Então, tá, pessoal. Assim como a prof. Cândida colocou, né, hoje a gente vai trabalhar a teoria das relações humanas. E aí eu vou começar falando um pouquinho da teoria clássica, até para puxar um pouquinho o que a gente viu e vocês conseguirem entender bem, né, o que é a teoria clássica, né? A teoria clássica, ela trabalha, né, a razão, o racionalismo. E aí, na administração, quem está dentro da teoria clássica, né, era o Taylor, né, depois seguido pelo Ford, e o Fayol, que nós trabalhamos ontem, tá? Então, eu simplifiquei aqui até para vocês pegarem bem essas palavras-chave, porque isso vocês vão conseguindo construir, né, e fixar os conceitos, e isso vai ajudar na hora que estiver resolvendo os exercícios também para a prova. Então, a teoria científica, também conhecida como Taylorismo, né, ela estava centrada lá na execução das tarefas, tudo aquilo que a gente falou em tempos ideais, que era aquele controle todo lá no chão de fábrica, na produção, né, o Fordismo foi seguidor dessa administração científica, ele focou muito no aumento da velocidade da produção, daí era produção em série, foi a invenção das esteiras, e ontem a gente estava trabalhando o Fayol, né, que ele veio muito com a questão dos princípios administrativos, que se tornaram universais, e que até hoje ainda a gente, daqueles 14 princípios que a gente viu ontem, eles ainda, né, são
palavra não é essa que eu ia, utilizados, né, mas ainda é algo que a gente vê dentro das empresas, tá? A teoria clássica da administração, ainda assim, ó, ela tem a ênfase na estrutura da organização, o homem econômico e máxima eficiência. E as críticas sofridas, né, da teoria clássica. Falavam que a teoria clássica, ela manipulava os trabalhadores através dos incentivos, né, dos incentivos materiais e salariais. E a questão do comando e responsabilidade, aquela obsessão por Fayol, né, do comando, que nós também vimos ontem, ok? E hoje, a gente começa a falar da teoria das relações humanas, que ela está dentro da teoria neoclássica, tá? Então, assim, a teoria clássica, ela é a razão, a teoria neoclássica, ela é o moderno. Na verdade, ela se utiliza de alguns postulados, né, clássicos, mas ela vem modelando, né, aqueles conceitos que eram defendidos, tá? Até aqui o primeiro item que eu coloco, ela faz uma reafirmação dos postulados clássicos, tá? Tentaram reformular os conceitos da teoria clássica, mas colocando a influência da teoria comportamental, questão das relações humanas, tá? A ênfase nos princípios gerais da administração, a ênfase na prática administrativa. O que eu estou querendo dizer aqui? Que a teoria clássica, ela não abandonou, né, os princípios gerais da administração e, né, a questão da prática administrativa, mas ela foi agregando e tendo um novo olhar, né, que é esse olhar para as relações humanas, tá? Os autores neoclássicos desenvolveram conceitos, né, visando a prática administrativa, e eles tinham ênfase também nos objetivos e resultados, certo? Busca de uma estratégia para superar a crise econômica. O que acontecia aqui, ó? O trabalhador, né, era tratado pela teoria clássica de forma muito mecânica, robotizada, né, que muitos autores colocam. E aí, com os novos estudos, né, o foco mudou do homem econômicos, né, para o homem social. Vocês lembram ontem também, quando a gente falou no homem econômico, que era a questão das recompensas, que era o salário, né, que os autores lá, tanto Taylor como Fayol, eles acreditavam que, né, para ter a força de trabalho, né, teria que ser a recompensa pelo salário, e aqui, como está no slide anterior, que eu coloquei lá a questão das críticas, né, a manipulação através dos salários. Professora Cândida, não sei se quer complementar alguma coisa aqui, que eu vou indo. Perfeito, perfeito. Pode tocando, pode tocando. Estou escutando, Tá. tá bem. Aqui nesse ponto que está, né, destacado, busca de uma estratégia para superar a crise econômica. O que isso está querendo dizer? É que nessa época, aqui, lá em torno, acho que de 1929, ocorre a depressão, uma crise econômica que atingiu, né, o mundo inteiro, e foi uma crise, né, que foi a quebra da Bolsa de Valores. Vocês já ouviram falar? Que geralmente é uma coisa que a gente ouve muito falar nas crises, né, que tiveram na história, e a de 29 é uma que sempre é retratada, né, porque é uma das mais conhecidas. Tem um pessoal que quer entrar. Tá. Tem alguém aí? Não tô vendo agora, não tá aparecendo para mim. Eu vou pedir para ele entrar novamente. Você pode tentar entrar de novo para eu aceitar. Só eu tô com domínio para aceitar, Cândida, tu não estás. Não, eu vou ter que ver como é que eu vou fazer isso. Tá. Aproveitando que eu tô nessa tela aqui, e aí eu estava perguntando agora se alguém já ouviu falar na crise de 1929, que foi a quebra da Bolsa de Valores,
Professora. Que os empresários faliram, muitos tiraram a vida. Professora. O Rian tá... Oi, Oi. Rian. Agora. Eu não sei se tem a ver com a época que teve a superprodução lá. Superprodução de café, que daí eles acabaram colocando aqui no Brasil o café fora, porque não tinha, se referindo a esse ponto, ou qual ponto, Rian? Não, no caso não foi quando a época que eles estavam produzindo demais, e não estavam vendendo tanto quanto eles estavam produzindo. É que, na verdade, eles colocavam esses valores, isso tudo tinha cotação dentro da bolsa, né? E realmente foi uma quebra em função de superprodução, exatamente. É que eu já estava pensando aqui no Brasil, porque todos os países foram atingidos de uma forma geral, e aqui no Brasil teve a questão do café, né, o setor cafeeiro. Alguém mais quer colocar alguma coisa a respeito dessa época, dessa crise, o que Para mais? vocês verem que às vezes produzir muito não é muito bom, né? Sim, porque tem a questão do escoamento, né, também, né, como escoar tudo que é produzido. O Felipe já entrou. Deixa eu ver. Já. Era tu, Felipe, que queria entrar? Isso? Acho que sim, acho que era o Felipe, já está indo. Tá. Era ele mesmo, está aí, está aí. Tá bom. Aí, voltando aqui, tá, dessa questão da Grande Depressão, aí as consequências foram a recessão, né, e aqui eu estou falando no Brasil, muitas fábricas fecharam as portas, né, quase 2 milhões de trabalhadores perderam seus empregos. Então, todo momento, toda vez que ocorre uma crise, há sempre aquelas questões, assim, de começam os novos pensamentos, como sobreviver a essa crise, o que fazer, né? Hoje a gente vive um momento que é uma crise de, né, epidemia, mas que ela está atingindo a questão econômica, né? Uma crise que começou de cunho sanitário, mas que atinge a parte econômica. E o que está acontecendo hoje, né? Todos ficam falando a questão como será o novo normal a partir né, de quando passar tudo isso. E aí começam a surgir pensadores, ideias, né, para reformular, né, e ver como será a nova condução. Então, nessa época não foi diferente, tá? E aí surge a Escola das Relações Humanas, tá? Vem uma corrente da administração aí surgida com essa crise de 1929. E aqui eu vou trazer inicialmente dois pensadores, tá? E uma questão que é interessante de colocar, que nessa época, a próxima pensadora, até que eu vou colocar assim, ela já vivia na mesma época de Taylor, ela já desenvolvia essas ideias, mas naquela época ela ainda não tinha força, né, o que ela já estava desenvolvendo. Ó, Então, o Fábio colocou, a crise econômica, sanitária e política também. É isso aí. Exatamente. É isso aí. Nós estamos vivendo isso. Opa. Desculpa, gente. Exatamente. Então, vamos lá. Tá. Deixa eu ver aqui. Tem que voltar lá ou não? Não tá acontecendo nada. Não, eu acho que tá. Tá tranquilo. Eu que é o telefone que tocou aqui, desculpa, gente. Não, olha, hoje é o dia, né? Deixa eu só colocar uma coisa para o pessoal, uma informação. Até agora, o que a gente viu, né, nessas escolas que a gente estudou, né, nessas teorias, que eram engenheiros mecânicos, né? Era um mecânico, outro de Minas, né? E agora, nessa, gente, vem o quê? Vem o pessoal da sociologia, né? Uhum. Que, observando como estava a situação do trabalhador, das empresas, eles vêm para colaborar e mudar, né, esses fatores que eles estavam, que estavam atingindo as pessoas. Porque, assim, ó, como
as regras eram muito duras, né? Morria gente, enlouquecia pessoas, né? Uhum. Não era um momento bonito, fácil, né? E aí acontece isso, aí vem pensadores, psicólogos, sociólogos para trazer coisas novas para a administração. Perfeito, tá? E aqui o Chester, ele era um pensador, né, de behavior, né, que significa comportamento em inglês, né? Então ele vem para fazer essa investigação, né, no comportamento humano, tá? E com ênfase nos objetivos, que era tentar entender qual era o comportamento, né, humano nas relações de trabalho. Aí ele criou, ela é a próxima, criou a teoria da cooperação, né, em que estuda a autoridade e a liderança. E aí o homem como um ser social, tá? Dentro do ambiente de trabalho, analisar as organizações informais promovidas por eles, tá? E não mais como era em Taylor, Fayol. Agora é ela, tá? Mary, né, foi uma precursora, né, ao analisar os padrões de comportamento e a importância das relações individuais. E eu já tinha falado e reforço aqui, né, ela viveu na mesma época de Taylor, né, mas só que o Taylorismo na época era algo dominante, e nesse período as ideias dela não tiveram tanta força, né. Ela defendia a dimensão criativa dos trabalhadores, né, e aí, como a gente vem falando, né, é a origem da Escola das Relações Humanas. Então, esses dois autores aí começaram, né, a trazer essas novas ideias. Entra uma mulher, né, gente? Naquela época, vocês imaginam, né? Se hoje as mulheres no ambiente de trabalho já existe uma discriminação, tu imagina naquela época, né? Como foi, essa mulher foi extremamente forte, né? Trazendo uma nova concepção, né? Um novo pensar, né? E ainda mulher, né? Parabéns, né, para ela. E se a gente para analisar, né, por que será que as ideias dela, né, também levaram tempo, né, para serem ouvidas, e pelo fato, de repente, de ser mulher, e a sociedade, né, dominada totalmente por homens, né, os pensadores, a maioria homens, então mulheres eram muito poucas, existiram mais, né, mas sempre elas acabaram aparecendo bem depois, né, as suas obras tomaram relevância, né, muitas vezes, muitas morreram, e após a sua morte, as suas obras tomaram relevância. Tá? E aqui a gente começa a falar a teoria das relações humanas, né, ou escola das relações humanas, tem uma abordagem humanística na administração, tá? É um grupo de teorias que enfatiza a importância da relação humana no trabalho, né, com os colegas, com o supervisor, sobre a produtividade e o engajamento. Aqui começa essa questão de espírito de equipe, né, para se desenvolver as atividades. A teoria das relações humanas, ela visa a participação dos funcionários na tomada de decisões, a disponibilização das informações para os trabalhadores. Aí, se os trabalhadores sentirem que a administração se preocupa com eles, aumentarão a produtividade. Esse último item quer dizer que agora o próximo pensador que a gente vai desenvolver bastante, vai falar sobre o que, das ideias, dos experimentos, ele colocou exatamente isso, né, um dos pontos, que o aumento da produtividade não vinha da questão do salário, mas sim de como a pessoa se sente no ambiente de trabalho. E aí até eu pergunto para vocês já pararam para pensar um pouquinho? Claro, o dinheiro é importante para nós, mas o que faz primeiro vocês bem a pegar uma atividade e desenvolver? É você sentir que vocês dominam o assunto? Agora é um momento de reflexão, né? Trago isso. O que faz, né, vocês estarem no local de trabalho que vocês estão hoje, ou fazendo o que vocês estão, ou terem também buscado,
né, conhecimento buscado ao Alcides Maia, né, tudo isso. Não sei se tem alguém colocando alguma coisa no chat, prof. Ninguém colocou nada aqui, estou cuidando, Não. cuidando. Não, porque tá clicando aqui para mim, eu não sabia se estava alguém colocando. Mas se alguém quiser abrir o microfone e falar, nesse momento aí, podem ir colocando alguma coisa, pessoal. O que vocês pensam a respeito disso? Vocês estão no trabalho só pelo dinheiro? Ou gostam daquilo que fazem? E aí? Às vezes a gente está só por causa do dinheiro, mas aí é triste. Pois, né? Boa noite, professora. É o Fábio. Oi, Fábio. Oi, boa noite. Hoje as pessoas procuram o que é melhor para si, né? O emprego, o dinheiro é bom, mas quanto mais tu se aperfeiçoar e estudar mais, é uma visão de futuro, tudo está mudando, entendeu? Tu tem que estar sempre se atualizando. Eu acho que o dinheiro talvez não seja tudo, mas os 80% também, não sei. Não adianta também estar trabalhando no ambiente onde te trata bem, tudo aí, mas também tu ganha mal pra caramba, não adianta. Entendeu? Eu acho que uma coisa que as empresas estão tudo mudando hoje também, né? Nem o funcionário mudou muito hoje a relação funcionário-patrão, né? Entendeu? Sim. Acho que quase todos os empregos atuais eles estão inovando, né? Com algum tipo de benefício funcionário, alguma outra coisa. Entendeu? Acho que tudo está mudando para melhor. Vai mudar mais ainda agora, né? Ah, sim. Vai mudar. É que um dos pontos desses experimentos desses pensadores é que eles analisaram e concluíram que o que aumentava a produtividade era eles se sentirem bem, né, no ambiente onde estavam. Esse é um dos pontos que eles identificaram, né, nos experimentos, nos estudos que eles fizeram. Com certeza. A empresa que beneficia o funcionário com um outro tipo de, sei lá, alguma coisa de melhor, com certeza ele vai desenvolver o melhor, né? Uhum. Talvez até nem seja pelo dinheiro, de repente pelo tratamento, pelo coleguismo, sei lá. Uhum. Muito bem, obrigada pela participação. Os benefícios também, né? Isso conta bastante, né? E quando uma empresa se preocupa em trazer benefícios, isso significa que quando ela se preocupa com o funcionário, o que o funcionário vai fazer? Poxa, vai retribuir na mesma moeda, né? Com um trabalho condizente, com dedicação, né? Agora, tu tá numa empresa, os caras não te dão a mínima, né? Te pagam o salário chorado, né? E acho que estão fazendo favor para ti. Aí é complicado, né? Aí é muito complicado, né? E é isso que eu digo, para vocês que vão ser gestores, que vão administrar, que vão ser os donos muitos dos seus negócios, né? O ser humano gosta de ser valorizado, né? Todo mundo gosta de um elogio, gosta, sabe? Não de puxar saquismo, né? Mas de ser bem tratado. Na realidade, assim, vou ser bem sincero, eu tenho uma empresa, tenho 5 funcionários. E, na realidade, o que eu trabalho hoje? É que tu tem que trabalhar com a política do incentivo, né? Com certeza. Os que se destacam mais, os que não faltam, os que não chegam atrasados. E aí eu estipulo um X a mais por mês, para quem não tiver nenhuma uma alteração, coisa assim, entendeu? Eu acho que tem que ter um incentivo, mas também a pessoa tem que fazer para merecer, né? Tem gente também que só faz o feijão com arroz, não, entendeu? Não se destaca em nada, não se interessa em nada. Tu tá vendo que a pessoa tá ali porque quer, né? Aí não tem que dar um incentivo, entendeu? E tem os puxa-saco de plantão também, né? Esse são os que não fazem nada e ainda ficam botando, né, lenha na fogueira. Ah, né? Verdade. São coisas, né? São coisas. Vamos tocar. Esse tipo de pessoa, né? Não. Complicado. Mas obrigada, Fábio, obrigada pela participação, pessoal, vocês podem ir participando, viu? Para a gente não ficar só nós duas, eu e a prof. Cândida falando, né? Vão entrando, peçam aí, vão comentando, porque é interessante.
Estudar. e agregando informações. Oi, posso falar? Sim. No caso, tipo, eu trabalho no ramo de venda, sabe? Tipo, dá uma grana boa, tem comissão e tal. Só que, tipo, Uhum. eu não vejo futuramente trabalhando pra sempre com isso. Por isso que eu acho que eu busquei o técnico pra isso mesmo, pra não me acomodar Uhum. sempre nesse ramo de venda. Porque é uma coisa que, tipo, Uhum. eu vejo que eu não tenho como crescer assim em um prazo tão pouco. Crescer assim nesse ramo, porque vai ser sempre venda, venda. Quanto mais tu vender, mais tu vai vender e vai ficar sempre nisso. E eu acho que é por isso que eu Uhum. busquei o técnico, para não me acomodar nisso e procurar uma coisa melhor futuramente. Uhum. Sabe? Eu não consegui ver quem é que tá falando. É É Rian? a Rian. É o Rian. Rian, assim, a toda experiência é válida, né? E Ju, tudo. tem mais um moço querendo entrar. Dá uma olhada aí. Uhum. Não tá aparecendo por enquanto, mas daí eu vou deixar aqui. Tá. Vou responder no Rian. E, assim, ó, toda experiência é válida, né? E tu sempre tem que dar uma, assim, olhar para essa experiência que tu está tendo hoje em vendas, o que tu consegue, de repente, levar para a tua vida também profissional e o que tu pode empreender em cima disso. Porque tu Não, tá lá, tu não pode não ver crescimento nesse momento, mas tu pode utilizar muito do que tu tá desenvolvendo lá para o teu futuro profissional. Eu não, gosto às vezes, de eu digo trazer. não tem crescimento, digo de encargo assim na empresa, mas pessoal tem Uhum, bastante, porque tipo a gente aprende a lidar com as pessoas. Eu falo com pessoas uhum, tipo de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, uhum. Minas De Gerais. outras Tipo, culturas, né? isso, a gente aprende muita coisa, sabe? Tipo, até a situação do Covid, muito eu converso com outras pessoas para ver como é que tá em outros estados. E, tipo, eu Uhum, aprendo muita coisa pessoal. Mas eu digo não crescer em questão de cargo, assim, na empresa. Porque, tipo, eu sempre vou me manter nessa função de vendedor, de comissão e bater meta. Eu consigo, uhum, só que, tipo, eu não vejo isso futuramente pra minha vida, sabe? Que é uma coisa que estressa uhum. muito, muito, não a questão física, mas a questão mental, assim, e, tipo, Sim, futuramente capaz psicologicamente. de, psicologicamente, desgasta muito, então eu não vejo isso Uhum, futuramente pra mim. uhum, Vai te. Vai moldando o teu futuro, né, Rian? Vai vendo. O aluno já entrou. uhum, Vai moldando o teu futuro, né? Quando eu iniciei também a trabalhar, né, eu trabalhei como secretária, né? E fui indo, sabe? Lógico, não queria, na época, ser secretária era o máximo, né? Gente, eu tô falando de trocentos anos atrás, tá? E aí, mas eu não queria isso, né? Eu queria fazer faculdade, eu queria, a Eduarda viu, eu queria fazer faculdade, né? E aí fiz depois pós, essa coisa toda. E eu sempre gostei do conhecimento, né? Gostei do conhecimento, gostei da inovação, né? Mas foi bom assim como aprendizado foi bom, mas também não me acomodei muito, né? uhum. Isso aí, muito bem. Seguindo, vamos seguir. E aqui a gente ainda continua falando, né, da teoria, né? O que que ela faz? Ela analisa o trabalho e a adaptação do trabalhador, analisa as características humanas de cada tarefa que exige, né, de cada um. E aqui nasce o campo do RH nas organizações. E agora a gente começa a falar do George Marr, que ele foi um australiano, né, que estudou sobre as organizações com a abordagem humanista, né, então ele pegou a abordagem no sentido das relações sociais e psicológicas. E aí eu friso aqui algo que a Prof. Cândida já tinha colocado lá no início da aula, né, que hoje a teoria, ela estaria, né, que a gente ia estudar, voltada para as relações sociais e psicológicas, tá? Ele foi um dos fundadores e principais expoentes do método
né, de sociologia industrial nos Estados Unidos. Veja bem, né, sociologia industrial. Nas outras teorias, a gente estava falando muito da parte técnica, né, e aqui a gente começa a ver a parte psicológica e social, entender, né, o funcionamento desse mecanismo aí humano. Aqui, a gente vai agora falar um pouquinho na verdade, do experimento. Até pode me ajudar aí, Prof. Cândida, que eu fui pesquisar um pouco mais a fundo para entender tudo o que foi o processo, né, do George Mile. Na verdade, o que foi? Ele fez um experimento, tá? Era numa fábrica situada em Chicago, e o bairro era Hawthorne, tá? Por isso que o nome da experiência, né, tem o nome do bairro. E o objetivo era determinar a influência de fatores ambientais, as condições físicas do trabalho. E aí, são 4 fases, tá, esse estudo. E a primeira fase começa o estudo da iluminação no ambiente de trabalho. O que eles fazem? Eles escolhem 2 grupos, tá? Grupos que faziam o mesmo tipo de trabalho, tinham as mesmas condições idênticas, só que eles colocam uns a trabalhar com uma intensidade de luz variável, um grupo, e o outro grupo, né, com mais iluminação. Qual era o objetivo deles? Era tentar entender se reduzindo a iluminação na sala experimental, se ia cair a produtividade dos trabalhadores. E aí, qual foi a conclusão nessa primeira fase, que é os estudos da iluminação? Foi comprovado que não caiu a produtividade, né? Que o fator da iluminação não estava incidindo sobre os operários, tá? E o que afetava eles eram as condições psicológicas, ou seja, não era questão da intensidade da luz, mas sim se tinha supervisores em torno deles para que eles fossem mais produtivos. Então, a questão não estava aliada ao ambiente, mas sim ao fator psicológico da pressão. É interessante assim, ó, que nessa experiência eles colocaram, né, uma intensidade maior da luz, outra hora menos luz. Então, isso aí achavam, né, que isso ia influenciar, né, na quantidade de peças produzidas, na produção como um todo. E não, né, tanto com a luz forte quanto com a luz fraca, né, eles produziam até mais, muitas vezes, com a luz fraca do que com a luz forte. E dependendo se tinha ou não supervisor, né, eles produziam mais ou menos. E aí, o que foi? Se chegou à conclusão que as pessoas, em função delas estarem sendo observadas, tendo um cuidado de fazer esse experimento, elas se sentiam bem, né? Poxa, estão cuidando de nós, estão se preocupando com a gente, né? E aí, então, assim, o fator psicológico, né, agindo sobre o físico, muitas vezes, né? Foi exatamente isso. E aí, como eu estava colocando nesse estudo, ele teve 4 fases, né? A primeira é essa que a gente acabou de explicar, que era o estudo da iluminação. Depois vem da sala de montagem de relés, o programa de entrevistas e a sala de montagem de terminais. A sala de montagem de relés também foi criado um grupo de observação onde foram colocadas 5 moças que montavam os relés, né? Enquanto uma 6ª pessoa fornecia as peças, né, para abastecer o trabalho. Foi montada uma sala para fazer isso, uma sala de provas, separada do departamento onde era de costume realizar o trabalho, tá? E aí, o que foi observado, a conclusão que chegaram nessa sala de montagem de relé, né?
que havia um ambiente amistoso e sem pressões, na qual a conversa era permitida e o que aumentava a satisfação no trabalho. Não havia temor ao supervisor, pois este funcionava como um orientador. Então, assim, em cada fase, eles foram trabalhando de uma forma para ver qual seria o comportamento. E aí, o que acabou acontecendo nessa segunda fase aí? Houve um desenvolvimento social do grupo, né, experimental. As moças faziam amizades entre si e tornaram-se uma equipe. Vejam só que interessante. Porque elas tinham ali liberdade de conversar, né? E o grupo conseguiu desenvolver objetivos comuns, como de aumentar o ritmo de produção, embora isso fosse solicitado, né, trabalhar de forma normal. E agora eu trago para vocês essa questão. Vocês trabalham em equipe? Alguém trabalha em equipe? Como que vocês se sentem, assim, no trabalho de equipe de vocês? Tem uma supervisão que coloca pressão, ou vocês conseguem juntos chegar em um objetivo comum para atingir metas? Como é que é isso? Não sei se alguém quer falar um pouquinho sobre isso, trazer alguma experiência para nós. Boa noite, professora. Boa noite. Com quem eu falo? Carolina. Carolina. Diga, Carolina. Eu vou contar só uma experiência que eu tive com um trabalho em equipe, do qual, nesse trabalho, eu não me adaptei. Porque, embora seja bom uma supervisão numa empresa, às vezes o gestor usa isso como uma forma de amedrontar o funcionário. Ele, muitas vezes, ele faz isso, essa supervisão acaba colocando metas no funcionário além do que ele pode alcançar, e, no caso, isso depois gera um certo medo, porque sempre gera uma ameaça, tipo, nós estamos com um quadro de pessoal que nós talvez teremos que diminuir se as metas não forem alcançadas, essas coisas assim. Só que as pessoas sabem o trabalho que ela tem que fazer. Então, às vezes, eu acho que as pessoas são subestimadas, entendeu, por esses gestores. Porque eles colocam como se fosse um medo nas pessoas, que daí as pessoas se obrigam a trabalhar mais. No caso de vendas, isso é muito comum, né? E aí, quando a pessoa não alcança essa meta, ela se sente constrangida, ela se sente triste, entendeu? Ela não se sente mais bem naquele ambiente de trabalho. Que o próprio gestor ou a própria pessoa que está ali para guiar ela também começa a olhar ela de outra forma, como se ela não tivesse vontade de trabalhar. Carolina, ainda, né, há empresas ou gestores, supervisores, que eu acho que eles ainda precisam ser trabalhados em alguns pontos, né, esse fator psicológico de como trabalhar com a equipe, ainda há muitos casos, e se ouve demais, e isso né, algumas reclamações nesse sentido, mas a ideia aqui da teoria é fazer com que o funcionário sinta a vontade para ele conseguir render mais, né? Que é a grande ideia. Infelizmente, tem alguns casos, como tu estás colocando aí, né? Mas que não seria o ideal, né? Não é o mundo ideal. Certo? Posso continuar aqui? E agora a gente vai para a terceira fase aqui, né? Que é a fase, o programa de entrevista. Que daí eles criam para entrevistar os empregados para saber suas opiniões a respeito do trabalho. Não sei se alguém já passou por essa questão. Eu até trago uma experiência de uma empresa onde eu trabalhei. A gente tinha um plano de ação anual, né? E nesse plano anual, a gente colocava tudo o que a gente precisava desenvolver dentro das nossas atividades durante o ano, e aí uma vez ao ano a gente sentava com o supervisor, e aí a gente tinha a possibilidade de colocar as nossas opiniões a respeito do trabalho, né, as condições, e falar ao supervisor o que a gente achava de positivo e negativo, e a gente tinha que colocar isso, que era algo que ficava registrado.
Isso eu acho que não ocorre em todas as empresas, e isso também tem todo um mecanismo de como fazer para ninguém sair machucado, né, desse tipo de situação. Mas o que eu quero ilustrar aqui, que isso é uma coisa que eu já, do tipo, já vivenciei, e foi algo que lá em 1928 estava sendo pensado, né? Estava sendo feito um experimento, né, dessas ideias. Não sei se alguém tem alguma coisa para colocar. Alguém também já passou por essas questões, tem a liberdade, ou tem algo que, né, pode colocar suas opiniões a respeito do trabalho, como funciona, ou aí ninguém consegue fazer isso ainda hoje? Ninguém, pessoal? Então, vamos lá para a quarta fase, que é a... Eu vejo muito, Ju, desculpa eu estar Não, pode interrompendo. ir. Eu vejo muito, assim, esse pessoal de call center, né? Tipo assim, que trabalham com vendas, né? Pelo call center, assim. Eles têm que ter metas, bater metas, né? Tem a supervisão ali, tem aquela questão também, às vezes, dessas telefonias, né? Oi, Vivo, Claro, né? Que tem um monte de problemas dia a dia, né? Que os clientes já ligam para lá querendo matar as pessoas, né? E isso de fato assim afeta emocionalmente as pessoas, né? Além Sim, que muitas vezes lógico, tem né? esse disque, aquela briga, aquela coisa toda, né? Dentro da própria equipe. Então, como lidar, né, com essas equipes, né, de uma forma que sejam motivadas, né, não tenham doenças, né, que não vão ficar doentes, e que possa render alguma coisa, né? Na forma de, que nem a Carolina falou, né? Quando tu constrange o funcionário, né? É complicado, né? É uma forma de constrangimento. Isso é passível de uma reclamatória trabalhista. É. Né? Então, é complicado. Não Uhum. pode falar. Então, tá, vamos lá. E a Doutora, quarta fase... Oi, pode falar. tipo, lá no serviço, lá, às vezes, quando tinha as reuniões, né, tinha algum supervisor que quando ele ia falar, assim, e algumas pessoas viravam os olhos, viravam o rosto, não queriam olhar, não prestavam atenção, e Uhum. tipo, e ele falava, tipo, ah, não adianta virar os olhos, não sei o quê, porque não sei o quê, tipo, ele afrontava, tipo, meio que afrontava as pessoas. Uhum. Eu acho que eu sempre achei que isso não é uma postura adequada, sabe? Tipo, chamava a pessoa depois no particular, falasse com a pessoa, perguntava o que estava rolando, não Exato. afrontasse as pessoas, assim. E eu sempre achei essa postura errada, sabe? Parece que a pessoa queria se sentir superior à pessoa, queria mostrar que lá é ela que mandava. Eu acho um pouco errado essa situação. Com certeza, Real, com É. certeza é uma postura errada. É uma postura de uma pessoa que não tem, como é que eu vou dizer, condições até de uma liderança, porque um supervisor é um líder, né? Então, ele não tem uma postura de líder, né? Ele se põe até abaixo do que aquelas pessoas fizeram de revirar os olhos, aquela coisa toda. Né? Então, tem isso, tem que trabalhar essa É, e ainda há muito, muito que desenvolveram muitos líderes, supervisores, há muito, né, a gente está aqui falando de coisas lá de 1920 e poucos, né, que eles já estavam pensando e desenvolvendo essas ideias, e hoje ainda essas ideias não estão bem, não seriam alinhadas, mas ainda elas não foram, não é algo que ainda está dentro de muitas empresas, né? Precisa ser desenvolvido, né? Infelizmente, né? Porque, né, a gente está aí em 2020, né? Isso já era algo para estar mais intrínseco, né? Nas lideranças. Tá? Obrigada aí pela contribuição. E a quarta fase aqui era a sala de montagem de terminais, que também foi
uma sala que eles montaram no departamento para fazer observação, tá? E aí, qual era a ideia? Era estudar com maior intensidade o mecanismo de processos dos pequenos grupos, como os pequenos grupos se comportavam, né? Era para observar de que forma eles iam se comportar estando num ambiente informal, se iam produzir mais ou não, tá? E aí, aqui eu trago uma das conclusões, assim, né, que esse experimento, né, o aumento da produtividade, o efeito da preocupação destinada pela chefia aos trabalhadores. Então, as pessoas estavam produzindo mais pelo o medo, por ter uma chefia ali em cima, do que pelas condições do ambiente, né, em algumas das fases ali que foi desenvolvido. Ainda nas conclusões, né, o nível de produção, né, é determinado pelos relacionamentos interpessoais, e não pelas condições de trabalho, ou pela capacidade física. A motivação econômica é secundária na determinação do rendimento do trabalhador. As pessoas são motivadas pela necessidade de reconhecimento e aprovação social e participação nas atividades dos grupos sociais, né? E aí, enfatiza, né, o homem social. A empresa passa a ser vista como um conjunto de grupos informais que podem, inclusive, se opor à organização formal. Nos pensadores anteriores, a gente estava falando da organização, ela era vista como formal, né? E aqui já passa a ter uma outra conotação, no ponto de vista de análise. Os autores humanistas se concentravam nos aspectos informais da organização, como grupos informais, comportamento social dos empregados, crenças, atitudes, expectativa e motivação. Por quê, né? Porque cada pessoa possui uma personalidade, né, que pode influir no comportamento e atitudes de outras pessoas. Não é assim no ambiente de trabalho de vocês que muitas vezes numa equipe sempre vai ter um líder, né, um que acaba influenciando o comportamento dos demais. Existem casos. Outra questão nas conclusões, os elementos emocionais, né, não são planejados, né, irracionais do comportamento humano, e eles merecem atenção especial. Tá? A compreensão das relações humanas permite ao administrador elaborar estratégias para obter melhores resultados dos seus subordinados. E aí entra até essa colaboração, que acho que foi o Rian que fez, essa questão do líder, né, que afrontava ali diante da equipe. Então, ele teria que usar uma estratégia para obter um melhor resultado, fazendo o quê? Procurando conversar, né, com o funcionário, depois, em particular, para não ter, né, esse atrito. Eu trago uma das partes das conclusões, ilustrando com o que o Rian estava colocando. Alguém vai falar alguma coisa? Microfone aberto aí, não? A importância do conteúdo do cargo, né? Trabalho simples e repetitivo tornam monótonos e maçantes, afetando negativamente a atitude do trabalhador e reduzindo a sua satisfação e eficiência. Isso tudo são as conclusões, tá, que Maio chegou nos estudos que ele realizou. E é tão isso, hoje em dia a gente vê isso, né? É tão atual quanto na época. Vocês viram que na época, 1929, né? Quase 100 anos atrás, né, pessoal? Hoje a gente vê, né, que trabalhos simples e repetitivos tornam-se monótonos e maçantes. Quem é que gosta de fazer sempre a mesma coisa, né? Não tem desafio, não ser envolvido num trabalho que traga prazer. Tudo isso, né, de fato, né, ainda hoje, nos dias de hoje, né, temos empresas que fazem isso, que o trabalho é a mesma coisa o tempo todo, né? E a chefia cobra muito, né? Se ocorre alguma coisa, o erro é do funcionário, nunca é da organização que não observou os caminhos, as formas de motivar as pessoas.
né? Treinamento, né? Treinamento, condições favoráveis de trabalho. Não, mas de fato é bem complicado, né? Mas faz parte, né? É. E aqui, como sempre, né, as críticas ao experimento, né? Então, para toda teoria, né, sempre vão ter os seguidores, os favoráveis, e terão aqueles que, né, farão críticas, né? E aí há alguns itens aqui de críticas, daí tem aqui de 2 economistas da Universidade de Chicago. Eles realizaram uma análise usando econometria. Econometria é uma ferramenta na economia que, na verdade, ela faz uma correlação. Tu pega fatores, né, e tu vai jogar nessa ferramenta para ver o que se aproxima mais em números, né? Eles vão trazer números. Se são experimentos, quantas pessoas foram entrevistadas, e lá tu vai pegar os fatores, e aí vão ver os fatores que deram mais vezes. E aí eles utilizaram isso, né, para colocar que não encontraram uma ligação, né, seria uma correlação entre a produtividade e a questão da iluminação do ambiente, que esse experimento não justificava, né, as conclusões que foram colocadas e tal. Tá? Isso foi uma das críticas, e aí vem mais ainda, né, que eles consideraram que essa experiência foi muito paternalista, que ela tinha uma negação do conflito de interesses, né, que é parte das relações de trabalho, que as investigações eram voltadas para a organização, excluindo a influência do ambiente, né, exaltação do empirismo. Empirismo é, como a gente tinha visto antes. Oi? O achismo, né? O achismo, Então, a manipulação, a oposição à teoria clássica, porque que a gente está na teoria neoclássica. Então, essas foram algumas das críticas, né, para a teoria das relações humanas. E aqui, né, ao receber tantas críticas, a teoria das relações humanas precisou de uma reestruturação que mais adiante deu origem à teoria comportamental. Claro que todos os experimentos, toda pesquisa que é feita, ela sempre cabe, né, uma revisão e ver os pontos e quando se recebe críticas, analisar para ver, né, o que pode ser melhorado. Mas de tudo, né, eu acho que dessas experiências que foram feitas, elas trazem muito para o que a gente, né, vive hoje. Eu acho que faz muito sentido, boa parte delas fazem muito sentido. A nossa aula hoje era isso, estou aberta a perguntas, né, podem agregar com comentários, já são 8 horas, mas eu ainda estou aqui e a gente pode ainda conversar. Sora. É bem isso, né, que eu estava falando, assim, ó, é que assim, ó, geralmente a administração ela vai ser assim, né, pessoal? Uma hora puxa para um lado, mas aí vem uma outra vertente, né, para dar o equilíbrio. A vida da gente é assim, né? Então, assim, nós tivemos Taylor e Fayol muito críticos, muito austeros, muito regulatórios, como se diz, né? Reguladores, e vem agora um lado mais paternalista, um lado mais cuidando do ser humano. Né? E depois, amanhã, vocês vão ver a burocracia, né? Querida burocracia. Aí a gente regride um pouco. Então, a vida é assim, né, gente? É ajustes, né? Tu ia falar alguma coisa? Mas também devo falar com o que tu falou agora. Eu acho que cada um agregou de certa forma, né, com alguma teoria e foi aperfeiçoando a administração, né? Uhum, exatamente. Com certeza. Eu ia perguntar uma coisa referente ao Saga. Eu vi que não tem nenhum conteúdo disponibilizado lá no Saga, só tem o que a senhora apresentou hoje para estudo. Não, Ian, tá tudo lá. Dessa disciplina de hoje, Isso. Eu tá? digo o Não, exercício. tá. Não, Rian, é o seguinte, eu vou solicitar a aprovação do SAGA, tá?
O Saga, como é que funciona, né? O Saga, tu busca um catálogo, tu solicita aquelas disciplinas, tu encaminha para o Saga. O Saga aprova, um caminhozinho, né? Aí tu tem que solicitar ao suporte inserir a disciplina. E aí, nessa disciplina não estava. Eu olhei e disse, puxa, não tá. Mas eu já peguei, já busquei, já selecionei ela. Eu acredito que até amanhã ela já vai estar disponível, tá? Tá, obrigado. Certo, pessoal? Alguém tem mais alguma questão? A gente se vê amanhã, né? Amanhã a gente vai para a teoria da burocracia e uma revisão, né? Uma revisão rápida aí do que a gente viu durante a semana, né? Para que vocês. A Luciane quer falar alguma coisa, quer colocar alguma coisa, Luciane? Referente aos exercícios. Em princípio, assim, Luciane, é importante ir fazendo, não. Vale nota, eles complementam a prova, tá? Eles vão complementar a prova, tá? A prova vai ficar disponível amanhã depois da aula, tá? Para não sobrecarregar vocês e não enlouquecer vocês, tá? Uhum. Não, a prova ainda não está no Saga. Ela vai estar amanhã. A partir de amanhã, depois da aula. Amanhã, e aí a gente libera depois da aula, tá? Os exercícios já estão lá.